Fala galera, aqui é o Márcio. Vamos continuar com o nosso workshop nacional de combate a incêndios. E hoje, como eu prometi, nós vamos fazer uma aula prática e também vamos fazer um sistema de hidrante. É algo um pouco complicado, um pouco difícil pelo tempo que a gente tem, mas como eu prometi, nós vamos fazer. Outra coisa, eu vou mudar, hoje a aula vai ser um pouco diferente, e também para você sentir um pouquinho como a gente faz no nosso treinamento, onde eu mentorio pessoas, o treinamento Fire Masters Academy. Vou mostrar um pouquinho também, vou aproveitar essa oportunidade. A grande diferença é que no treinamento eu tenho muito mais tempo. Aqui eu tenho pouco tempo, certo? E também não seria justo eu ter esse tempo só com uma proteção. Às vezes você quer, muita gente pediu que fosse visto todas as proteções, né? E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Não seria justo eu dar só uma proteção para te atender nesse tempo que você parou para assistir o Workshop Nacional de Combate a Incêndio. Então separamos esse conteúdo de hoje. Outra coisa importante é que você que ainda não assistiu a palestra 1 e a palestra 2, é muito importante você assistir. A palestra 2, se você não assistiu, você não vai entender quase nada do que a gente vai fazer aqui. Eu vou dar uma continuidade, sequência dos dimensionamentos que a gente já aprendeu lá. Dimensionamentos básicos do Código Prescritivo. Usamos a IT de São Paulo, o decreto de São Paulo, e nós vamos seguir com aquilo que a gente já aprendeu lá, certo? Essa aula eu vou mostrar a tela do computador e vamos fazer uma interface ali com o relatório e a tela do computador, ok? E aqui eu vou fazer o projeto de incêndio. Vamos considerar que é uma indústria, ok? Vamos seguir então o nosso passo a passo que eu passei para vocês. Então você vai preencher o checklist, como eu já falei para vocês, com as informações do prédio, a altura do prédio. No caso lá não tem um corte, mas eu já sei que ele é 3,15. Ele tem 2 pavimentos e é uma edificação industrial. Indústria. Considerando o Código de São Paulo, ele vai ser classificado como I2. E é uma indústria de risco médio. A altura é baixa, daria uma carga de incêndio de 500 MJ por metro quadrado, né? Risco médio. Com essas informações eu já consigo descobrir quais as medidas de proteção é exigido para essa edificação. Lembrando que eu estou considerando o estado de São Paulo, eu vou achar a exigência pela tabela 6i e vai me dar as listas de exigências que eu devo cobrir. É uma altura menor do que 6 metros, então essa coluna vai ser o que eu preciso cobrir de exigências ou proteções na edificação. Como o nosso tempo é curto, eu só vou apresentar as 5 principais: saídas de emergência, sinalização, iluminação, extintores e hidrantes. A primeira medida que eu preciso proteger são as saídas de emergência. Então, por esse cálculo, como eu falei para vocês, eu tenho 750 metros no térreo, dividido pelo fator de população característica dessa ocupação. Uma pessoa por 10 metros de área. Então, que nos daria 75 pessoas. Após isso, eu sigo para o dimensionamento das unidades de passagem exigida para portas, escadas e corredores. Tá? Então, é esse cálculozinho aqui que vai nos dar uma unidade de passagem. Lembrando, uma unidade de passagem para portas é uma porta pequena de 80 centímetros. Vamos ver o que nós temos no projeto. Nós temos um portão principal de 4 metros e um portão na parte posterior da edificação, 7,25 metros, com certeza atendendo ao nosso tamanho de portas necessário.
Para rampas ou escadas e também corredores, como já vimos que o pior caso, considerando toda a população da edificação, nos dá uma condição de uma unidade de passagem ou nenhuma unidade de passagem, nós já temos aqui então a clareza de que eu só preciso dimensionar 1,20 m ou o menor dimensionamento das saídas para a escada e para os corredores, que seria 1,20 m. O Código de São Paulo, na legislação, exige 1,20 m. Vamos ver quanto está dando da escada? Exatamente 1,20 m. Okay? A próxima seria a distância máxima a percorrer, que de acordo com a norma, né, também LT11, a distância máxima seriam 30 metros. Se nós olharmos aqui o centro, aqui seria a distância máxima a percorrer. E dá 26,65, atendendo também. Vou apagar essas medidas. Então as saídas de emergência estão atendidas. Na parte de sinalização de emergência, nós temos 4 itens para dimensionar: sinalização de proibição, sinalização de alerta, orientação e salvamento e dos equipamentos. Tá? Nós já temos a informação das saídas, então nós já podemos fazer o dimensionamento de rotas de fuga. Uma sugestão para você fazer o seu projeto: você pode pegar uma placa um pouquinho maior quando a área é aberta. Tá? Então eu vou pegar uma placa um pouco maior para dimensionar essa saída. E as demais, direita e esquerda, eu vou colocar proporcional ao tamanho exigido pela norma. Como eu tenho 2 saídas, eu posso fazer uma divisão aqui de rota de fuga, tanto para um lado como para o outro. E aqui eu vou precisar então trocar, reverter essas placas. Como não é uma saída principal aqui, eu coloco uma placa no tamanho padrão. As próximas são as 14. Então a parte TR está dimensionada. Esqueci de ver a parte de cima quanto que daria para percorrer exigido 30 metros, né? Então atendido. Então a saída da parte de cima eu esqueci de ver, mas está aqui, certo? Vamos colocar a de descida. E também saída lateral. Também a de saída em frente. Então terminamos aqui a parte de saída de emergência no quesito de sinalização. O próximo item são as iluminações de emergência.
Nessa parte você precisa verificar onde seria ideal para puxar os pontos, considerando que são blocos autônomos. O próximo item são os extintores. Então, voltando, foi preenchido, né, o checklist no quesito de finalização de orientação e salvamento. No dimensionamento. Nesse dimensionamento você precisa ver o tamanho da placa. Então, já coloquei na distância padrão, considerando o observador, de 15 em 15 metros. Distância entre as placas de 15 em 15 metros. Verificar os tipos possíveis de placas comerciais, nos blocos que eu já mostrei, ele já está aqui também. A altura da instalação, no detalhe, ela está considerada 1,80. E consideramos a orientação de saída e as mudanças de direção. No quesito de iluminação de emergência, nós também já fizemos ele. E verificar a distância máxima entre os pontos de iluminação e entre o ponto e a parede. Certo? Então, eu nem considerei a distância da parede, eu coloquei os dois lados, então, a iluminação de emergência. Tá? Então, está aqui também. Eu fiz talvez um superdimensionamento. Verificar o nível mínimo e máximo de iluminamento. Aqui é a escolha da lâmpada no quesito comercial. Tá? Então, a gente está usando aí uma lâmpada de 200 lumens, vamos considerar isso. Saídas de emergências. Opa, errado. Extintores. As saídas dimensionadas. Tá? Agora vamos para os extintores. E verificar então a carga e o risco dos extintores. Risco médio, nós usamos um extintor 3A. A carga de risco de incêndio e risco, no caso, é um risco médio. Eu errei aqui. E você precisa verificar a distância máxima. Para isso, é uma distância de 20 metros. Exigido pelo não. 20 metros de distância máxima percorrida para os mencionamentos de extintores. Então vamos colocar os pontos estratégicos, tá? E falta ver os extintores comerciais. No caso, para risco médio, eu preciso proteger com 3A, 20B, C. Então, de exigência, eu preciso de um extintor 3A, 20BC. E aí eu preciso também saber a capacidade nominal ou o tipo comercial desse extintor. Qual fabricante consegue produzir esse tipo de extintor? Vamos então na internet olhar alguns fabricantes. Escolhi um aqui, aleatoriamente. Então, hoje, a maioria dos dimensionamentos, o melhor custo-benefício é o extintor ABC. Tá? Então, o de 4 kg ele é 2A 20BC. O de 6 kg é essa a capacidade de extintor, 3A 20BC. Então, é um extintor de 6 kg. Então, agora nós conseguimos dimensionar o extintor no projeto. Então, já estava preenchido aqui, certo? Vamos colocar esses extintores. Certo? E agora também podemos proteger a sinalização desse equipamento.
Ok, extintores dimensionados. Vamos preencher então. Os pontos estratégicos estão aqui. Agora vamos ao item de hidrantes ou mangotinhos. Primeira coisa é classificar a reserva técnica e o tipo do sistema. Para esse item eu já copiei aqui a tabela, IT22, certo? E pela IT22 nós teríamos o tipo 3 com 12.000 litros. E o sistema tipo 3 nos exige 40 MCA e 200 litros por minuto. Agora nós precisamos escolher os pontos estratégicos dos hidrantes e da reserva técnica. Então, vamos supor que nessa parte de trás da edificação, a reserva técnica ficaria por aqui. Eu já tinha esses blocos prontos, tá? E como vocês viram, 12.000 litros dividido em duas células. A norma exige que seja dividido 50% para, em caso de limpeza ou manutenção, haver sempre reserva de 50% disponível. Para os pontos estratégicos do hidrante, né, nós precisamos ter um hidrante a 5 metros da entrada. Vamos ver se um apenas resolveria nosso problema. Não, precisamos de outro hidrante. Exatamente. E eu vou colocar no mesmo lugar do pavimento. Ok. Vamos ver o que precisa ser feito mais. Hidrante do recalque. Ok, perfeito. Verificar a distância de cobertura também já foi feito. Verificar os pontos estratégicos de acionadores por acionamento por acionadores manuais. Ok. Dimensionar o cálculo hidráulico. Então, essa parte de hidrantes, eu preciso agora desenhar o encaminhamento da tubulação. Cotar esse encaminhamento. Então já tenho as medidas desse encaminhamento. E eu preciso, para poder fazer o cálculo, de um isométrico. Tá? Como o nosso tempo aqui é curto, eu não vou desenhar o isométrico, mas já vou pegar um ponto.
Esse aqui é o isométrico da edificação nessa planta baixa. Então a próxima parte é o dimensionamento do cálculo hidráulico. Então essa é a planilha que eu uso para fazer o dimensionamento, o cálculo hidráulico. E como eu falei para vocês, o projeto de incêndio é o mais fácil. Eu nem uso software para fazer. Os itens de amarelo são informações que eu preciso enviar manualmente. Como você já viu, essa parte da norma ela é exigida 40 MCA e 200 litros por minuto. Então, a vazão é colocada aqui. A tubulação geralmente é o diâmetro de 2,5 polegadas, 65 milímetros. E aqui agora eu vou precisar fazer o dimensionamento da tubulação. Então nós temos aqui da caixa d'água do reservatório a bomba de incêndio. Nós temos 0,41 mais 0,61. E o que nós temos de peças de comprimento equivalente? Então eu vou pegar um caminho mais distante. Como é similar, os dois vão ser iguais. Então eu tenho isso para o comprimento real. O comprimento virtual são as peças. Então eu tenho aqui uma saída de canalização. Eu tenho 2 registros de gaveta. E eu tenho um T de saída lateral. Os 40 MCA exigidos eu coloco aqui. Certo? E já vai me dar valores de perda de carga. Da bomba até o hidrante 1, ou até o ponto A. Então aqui vai ser o nosso ponto A. Nessa parte a vazão ela é dobrada, em torno de 200 litros por minuto, ou 400 litros por minuto. O valor já é automaticamente gerado. Então vamos agora preencher essa parte do comprimento real. Então, 2 mais 4,85 mais 2,72 mais 14,39 mais 3,8 mais 16,48. Nos dá um valor de 44,0. De peças, o que teremos de peças no comprimento virtual? Então eu tenho uma válvula de retenção vertical. Eu tenho um registro de gaveta. Eu tenho quantos cotovelos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cotovelos ou joelhos. Quantos T? Um T lateral. 2. Não, apenas um. Até ali. Apenas um T lateral. Agora do ponto A até o hidrante 1. E as peças? T de passagem lateral. Eu tenho outro T, 2 então. Um cotovelo, um joelho. E um registro de 2,5. Agora do ponto A até o segundo hidrante mais favorável. Nós temos 18,7. E as peças, um T de passagem direta, um cotovelo e um T de passagem lateral. E o registro no e-mail. Com essas informações, então, eu tenho as perdas de carga, até o último, pior caso. E eu só preciso agora acrescentar o desnível do hidrante mais desfavorável
e que me dá um valor de 4,45. Com isso eu acho a minha pressão, o dimensionamento da bomba e a vazão exigida. Com essas duas informações, eu já consigo selecionar a bomba para o meu sistema. Muito cuidado! Existe um cálculo de potência e muitas pessoas tentam fazer a compra de bomba pela potência. Cada fabricante tem um rendimento. Se você mudar o rendimento de uma bomba, dá uma vazão, dá uma cavalagem maior, uma potência maior. Certo? Então, cada fabricante tem uma potência. Mas você precisa selecionar uma bomba pela informação de pressão e vazão. Então, pessoal, assim nós finalizamos o nosso projeto de incêndio. Então voltamos agora para cá e quero continuar um pouquinho conversando mais com você. Queria que você visse primeiro esse vídeo. Infelizmente, essas tragédias acontecem, mas poderiam ser evitadas. E agora imagina você sendo um desses profissionais, ajudando diretamente a salvar vidas e patrimônios. E por que não ser bem remunerado nessa nobre missão? Como você viu, basta pouco tempo para fazer um projeto. Isso significa tempo sobrando para fazer outras coisas. E como eu te mostrei já, não tem como discutir que a área de incêndios é uma grande oportunidade e pode proporcionar tudo isso. Começando com o projeto, você ainda tem a possibilidade de expandir para todos os outros serviços. E pelos inúmeros comentários deixados aí na página, a gente viu que muita gente já decidiu pela área de incêndios, certo? Como profissão. E já tem condição de seguir sozinho, certo? A minha missão aqui já está cumprida. Mas também eu quero te falar que se você quiser continuar comigo e com a minha equipe para te ajudar, há essa possibilidade. E eu quero te ajudar a diminuir o tempo e assegurar mais resultados na criação de um negócio na área de incêndios. E é o treinamento Fire Masters Academy. O meu treinamento, eu vou falar disso no próximo vídeo, mas aqui eu queria só te falar porque eu criei ele. Boa noite, eu me chamo Wellington, sou natural de Sorriso, aqui em Mato Grosso, moro nessa cidade mesmo. Eu trabalhava na parte de combate a incêndios numa empresa, saí, né? E depois tentei caminhar um tempo por conta, continuando com os projetos também, né? Depois que finalizei a faculdade. E comecei a dar aula também, período noturno, na minha área. Mas na área de combate a incêndio eu comecei a ter problemas com a leitura de normas, né? A parte de interpretação, naquilo que é o posicionamento adequado, projeto, normas, e também com inserção adequada perante o mercado. A minha inserção como engenharia de incêndio mesmo, né? Como parte de projeto de combate a incêndio no mercado. E eu me recordo assim que pelo Facebook mesmo começou a aparecer as postagens do Márcio, me chamaram muita atenção, já vi vários cursos, né, já tinha visto sobre móveis, um monte de coisa, mas nunca assim nada que eu trabalhava, de repente do nada apareceu, né? E era a segunda turma, eu vi os vídeos, os testemunhos também do pessoal, a segunda turma, o negócio começando bem novo, achei muito promissor. E eu posso dizer que gerou para mim os resultados que eu esperava, que era conseguir me posicionar de forma adequada no mercado
e também me posicionar de forma adequada ante as normas, né? Ele trouxe para mim assim uma visão assim muito boa, né, daquilo que eu não tinha, me ajudou muito mesmo, né? Eu consegui criar a empresa, fazer ela começar a andar, me posicionar melhor diante dos projetos, ter melhores resultados nas aprovações, né? Eu acredito que se eu não tivesse a ajuda do Márcio com esse curso, com esse programa, eu teria muita dificuldade para alcançar todas essas coisas, né? Talvez eu alcançaria, mas demoraria anos, talvez. Né? E ele abriu os caminhos aí para mês, né? Para um mês aí mais ou menos. Então, assim, foi um alavancar muito grande, mesmo para mim, né? E, sendo bem sincero, quando eu me deparei com o valor, eu achei um valor irrisório, porque os projetos, 2 projetos pagaram, sim, o programa, né? Então, foi um investimento que ele se pagou, assim, em um mês, né? Foi muito, para mim, foi gratificante. Eu recomendo mesmo, assim, vale muito a pena. Não é um valor caro, né? O Márcio, ele é um cara que está sempre presente. Você tem acesso, assim, com ele muito fácil mesmo, né? E sucesso a todos, forte abraço. E é o seguinte, eu busquei criar algo que realmente preencha de forma completa a necessidade dos profissionais no Brasil. Infelizmente, o Brasil ainda precisa de uma reforma nessa área. Somos um dos países mais atrasados em relação ao contexto mundial. Outra coisa é que não tem um curso que ensine as normas de vários estados. Cada estado tem uma norma. Por exemplo, se você faz um projeto na Bahia, aprovou na Bahia, esse mesmo projeto você tem que refazer para que seja aprovado em outro estado, no Maranhão. Então você precisa saber as normas de mais de um estado. E não tem lugar nenhum que ensine isso, só no nosso treinamento. Outra coisa ainda é que tenha uma dificuldade para aprovar projetos. Ninguém ensina ou trabalha com isso. Esse conhecimento só vem com a experiência de muitos projetos que você já fez. E ninguém ensina isso para ninguém. Nós decidimos ensinar isso. E por fim, não tem uma universidade no Brasil que ensine a elaborar um projeto. Você pode pesquisar e me falar, porque eu não conheço nenhuma. O que você vai encontrar é uma noção básica da área de incêndios, infelizmente. Mas uma coisa realmente que vai ajudar, que a gente decidiu fazer para ajudar, é que o nosso treinamento é focado em resultado. Não é algo que apenas visa aprendizado, mas é algo que vai te ajudar a resolver problemas de clientes. Não é algo que se preocupa com o certificado. Ganhei o certificado e depois do certificado você já sabe resolver problemas de clientes? E é isso que a gente quer ensinar. Eu estou comprometido com resultados. A conclusão do curso só acontece quando você estiver posicionado no mercado de trabalho. E é por isso que no próximo vídeo eu vou te dar a oportunidade de conhecer mais sobre o nosso treinamento, o Fire Masters Academy. Muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo. E me conta aí o que você achou dessa semana. Deixa a tua opinião. É muito importante para mim. Esse feedback nos ajuda a crescer muito. E um forte abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Sou Sérgio Faria, engenheiro civil pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Engenheiro de segurança do trabalho pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Sou de São Paulo, capital. Trabalhei em São Paulo e hoje no Paraná, na área de projetos e execução, e como responsável técnico das empresas de construção civil. Devido a várias oportunidades, ingressei em 2013 nesta área de projetos de combate a incêndio. E em parceria com outros profissionais da área, aprovei diversos projetos de combate a incêndio. Nesta época, como surgiam algumas dificuldades e problemas na área de projetos, como grande prazo até a aprovação final, bem como posteriormente à aprovação, a não execução dos diversos projetos aprovados, passei a me dedicar em cursos para aperfeiçoamento,
E um deles que eu verifiquei e acabei iniciando foi o curso do Márcio. Isto depois de ter verificado por diversos meses alguns vídeos de apresentação. E estes vídeos do Márcio me despertou a fazer, pois apresentava e tinha algumas propostas diferenciadas nesta área. Com isto, obtive um maior aprendizado no que tange às normas para a elaboração dos projetos, uma maior capacidade de orientar e conscientizar as pessoas e responsáveis pelas edificações para a prevenção e proteção necessária das empresas e locais de uso das pessoas e principalmente a proteção à vida, que é o bem maior. Eu atingi alguns resultados durante e após o início do curso, como posso citar a elaboração de propostas com um poder de negociação maior com relação aos projetos, maior conhecimento na área de combate a incêndio, visão mais ampla das ações que devemos tomar para uma conscientização das pessoas nesta área. E mesmo nesta área tendo algumas dificuldades e obstáculos, houve o despertar para um aumento nas nossas obrigações como responsável. E sendo assim, quanto maior o conhecimento na área, maior as nossas responsabilidades que devemos ter. Obrigado pelas informações, pelas orientações durante todo este curso. Um abraço.